Boa noite, igreja. Você está na Igreja Batista do Bom Retiro para mais uma quarta-feira. Você é muito bem-vindo para assistir esse culto. Nós estamos aqui para abençoar a tua vida. Este é um lugar onde você pode encontrar cura, restauração, e nós hoje queremos liberar uma palavra sobre a sua vida. Queremos orar para que você possa agora abrir o teu coração para receber o Senhor aí. Vamos orar? Junta com a tua família, se coloca aí diante do Senhor e vamos clamar ao Senhor agora. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos por este dia, Senhor. Nós queremos te dizer, Pai, que nós dependemos completamente de ti, Senhor. Que somente o Senhor é aquele que está no controle e no governo de todas as coisas. É em ti que nós confiamos e em fé nós caminhamos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, estabelece o teu reino sobre cada casa agora que está assistindo, Pai, essa transmissão, que os teus anjos, Pai, ministradores estejam sobre a vida de cada um, acampa os teus anjos de fogo ao redor dessas casas agora, Senhor, e nós repreendemos toda intenção do inimigo, Senhor, de falar às mentes agora, Senhor. Nós levamos as nossas mentes cativas a Ti, Senhor Jesus, porque nós queremos escutar a Tua voz, escutar a palavra que o Senhor tem para nós hoje, Senhor, para que nós possamos, Pai, nos transformar. Traz novidade de vida hoje, Senhor, para que a gente possa ser cada dia mais parecido contigo, Jesus. E que a tua mão poderosa, Senhor, esteja nos conduzindo por estes dias, Senhor. Tira do nosso coração, Senhor, todo medo. Tira do nosso coração toda ansiedade, Senhor. E agora nós colocamos tudo isso na cruz de Cristo e liberamos, Senhor, as nossas mentes para que o Senhor tenha liberdade, Senhor, de trabalhar conosco. Espírito Santo de Deus, age nas nossas vidas hoje, traz transformação de vida, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, graça e paz, uma boa noite. Você que nos acompanha online, estamos na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, e nós existimos para abençoar a sua vida nesse tempo de distanciamento social. Estamos celebrando culto conforme os nossos irmãos do passado celebravam em suas casas. Havia uma perseguição sobre a igreja quando ela foi estabelecida em Jerusalém, ela foi expandida ali por Antioquia e toda a Europa, a Ásia Menor, e os nossos irmãos se reuniam em casa. Nós estamos fazendo do mesmo jeito. E quando isso acabar, o nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simos, 772. Nós vamos fazer um culto do abraço para a gente poder se rever, porque a gente está morrendo de saudade da igreja e daqueles que nos visitam. Amém? Esse também é um momento em que nós vamos orar a sua vida, os líderes, os nossos ministros de intercessão vão abençoar você. E eu quero te convidar para que você junte sua família. Se você ainda não fez, avise as pessoas que o culto começou. Compartilhe esse vídeo, multiplique essa mensagem que vai abençoar muito a sua vida. Esse também é o momento que você vai poder entregar, devolver ao Senhor os dízimos, entregar as suas ofertas, dedicar bens. Existem alguns canais para isso. Nós temos depósito em banco, que você pode fazer pelo próprio aplicativo que você tem no teu celular do seu banco. Você pode usar também o app. Se você entrar lá na App Store ou na Google Play, você baixa IBBR Curitiba. Além disso, o aplicativo te oferece um monte de informações. Você pode botar ali teus pedidos de oração. Você pode ali ver como é que está a caminhada da igreja, quando é que os cultos recomeçam. Algumas pessoas estão me perguntando sobre alguns eventos que, inclusive, foram transferidos tendo em vista esse isolamento social. E eu quero mostrar para vocês o nosso aplicativo. O primeiro passo é você entrar no app e clicar em Contribua, está bem no centro. Você escolhe se você quer ministrar, quer dar oferta, dízimos, oferta para uma reforma, para algum ministério. Você digita o valor, e pode ser qualquer valor, e depois você clica em pagar lá em cima à direita, bota o teu CPF, é a única coisa que você vai precisar colocar de dados, seus dados já estão lá. Clique em próximo de novo, e depois você escolhe a forma de pagamento, no cartão de crédito ou no boleto bancário. Eu vou dizer para você o seguinte, para você não se aborrecer,
Você já pode clicar no cartão de crédito. Ah, pastor, eu já tenho aqui um pagamento, ele é recorrente. Ele não tira de você o limite, ele não traz prejuízo ao seu limite. Então você pode colocar para 12 vezes, 24 vezes, quantas vezes estiver disponível. Ou então você faz no boleto bancário, você baixa, imprime e paga no boleto bancário. Amém? Nós vamos orar pela sua vida, então quero pedir que você está com a sua família aí, passa o álcool em gel, abraça a sua família, abraça seus filhos, sua esposa. Nós temos recebido muitas mensagens de famílias passando por crises e temos orado por todas elas e queremos orar por sua família também em nome de Jesus. Chamar a pastora Fabíola e ela vai abençoar agora a sua família, a sua casa, os seus filhos em nome de Jesus. Senhor, em nome do teu filho Jesus, Pai, eu quero colocar diante do Senhor as famílias, os casais, os casamentos, os homens e mulheres, os filhos, Pai. Quero pedir que teu Espírito Santo entre agora nas casas, sonde os corações, que haja conserto, haja alinhamento, haja vidas transformadas. Senhor, que os casamentos, Senhor, sejam realmente transformados, mudados, haja um encontro entre esposas e maridos, que o coração dos maridos se converta ao coração das esposas e das esposas aos maridos, que haja diálogo, haja conversa, haja entendimento. Senhor, e eu repreendo todo espírito de divórcio, todo espírito de adultério, de briga, toda disfunção matrimonial, eu repreendo em nome de Jesus. Pai, quero colocar a vida dos homens nas tuas mãos, os sacerdotes dos lares. Senhor, que o Senhor esteja levantando os homens segundo o teu coração, tementes ao Senhor, homem para cumprir o papel, o chamado que o Senhor tem colocado na vida de cada um deles, homem que sustentem, homens que amem, que cuidem das suas famílias, Senhor, em nome de Jesus, enche esses homens de coragem, fortalece eles, Deus, não deixa que nada, absolutamente nada, venha roubar a paz, a fé, Senhor, a esperança, Senhor, mas que eles estejam firmados na rocha que é o Senhor. Quero também, Senhor, colocar a vida dessas mulheres diante do Senhor, Senhor, que o Senhor levante mulheres de Deus, mulheres tementes ao Senhor, mulheres, Senhor, que cumpram o seu papel, o chamado, mulheres auxiliadoras, que cuidem, que guardem, que estejam atentas às necessidades dos seus esposos, que cuidem dos seus filhos, da sua casa, do seu lar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar agora a vida dos filhos diante do Senhor. Nesse momento que nós estamos passando, Senhor, Pai, eu quero liberar uma palavra de paz sobre os lares, de calma, Senhor, aquieta as crianças. Pai, que as crianças estejam realmente com o coração, Senhor, liberado para entender a sua palavra, que os pais, as mamães estejam ministrando no coração dos seus filhos. Eu repreendo rebeldia, rebelião, Senhor, toda a violência, Deus, nos lares, Senhor, em nome de Jesus, que seja um tempo que as famílias estejam sendo restabelecidas, Pai, em nome de Jesus, Pai, amém. Amém, amém, amém. Nós vamos orar pelos enfermos. A palavra de Deus, ela deixa muito claro que não existe no mundo espiritual, geograficamente, não existe nenhuma distância. Nós vamos orar aqui e Deus vai curar você na sua casa. Deus vai curar você que está nos assistindo na sua cama, no seu leito de enfermidade. Deus é maior do que o Covid-19. Deus é maior do que a AIDS. O nosso Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. A cura é para gente que tem fé. Então, quero pedir para que você, que tem uma enfermidade agora, coloque a mão na enfermidade, no local da sua enfermidade, que nós vamos aqui pela fé, nós temos um time aqui de intercessores, nós vamos estender as mãos para a sua vida agora, e vamos abençoar a sua vida. A Bíblia diz que enfermidade, Jesus, ele nos dá essa palavra, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Enfermidade, ela é ilegal na sua vida, nós vamos orar por isso agora, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, Pai querido, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu peço que o Senhor entre com provisão em cada casa agora, Pai, e toca em cada vida que está nos assistindo, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, eu peço que todo espírito, Deus, de depressão,
todo espírito, Deus, de confusão, todo espírito, Deus, de indecisão, tudo aquilo que tem afligido o teu povo dentro de casa, eu decreto agora falência, derrota, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço, Senhor, entra com providência agora, Deus, entra curando, Pai. Senhor, em nome de Jesus, toda dor no músculo, Pai, toda dor nos ossos, Senhor Deus, Senhor, todo espírito de depressão, em nome do teu filho Jesus, eu decreto derrota agora, Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse período, ó Deus, onde essa pandemia nos assola, Pai, eu repreendo em nome de Jesus todo vírus sobre a casa dos teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu peço que o Senhor, ó Espírito Santo de Deus, visite a casa de cada um agora, Pai. Visite cada cômodo da sua casa, Senhor. Os dormitórios, na cozinha, na sala, Senhor, no quintal. Pai, em nome de Jesus, coloque anjos teus poderosos de fogo ao redor de cada casa, Pai. E que nenhum mal possa afligir o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, queridos. Eu vou motivar você. Nós temos um time de intercessores online agora. São capitaneados pela doutora Annelise Rilling, que é a nossa ministra de intercessão. Você pode colocar aí o seu pedido de oração, porque o time de intercessores vai estar orando por você agora. Então, não deixe de colocar o seu pedido de oração agora, que nós vamos interceder nesse momento online pela sua vida. Nós vamos orar agora pelas suas finanças. Se há uma área de aprisionamento, de medo, é a área das finanças. Então nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida, a abundância, a fartura sobre seus celeiros. Vamos pedir para que Deus enche os seus lagares, para que todo medo de ameaça saia da sua vida, que você entenda que o Senhor é Deus e que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos orar pelas suas finanças agora, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, e te engrandecer nessa noite de hoje, Pai. Nós queremos declarar, ó Deus, a nossa dependência ao Senhor, Deus. Senhor, nós dependemos tão somente de Ti. Nós não dependemos, Senhor, da economia, Pai. Nós não dependemos, Senhor, daquilo que está acontecendo no mundo, Deus, e nos atormentando, Pai. Nós dependemos do Senhor, Deus. Nós declaramos isso nessa noite, Pai. Senhor, abençoa Teu povo, abençoa essas pessoas nos seus lares que estão com dúvidas quanto ao seu futuro. Senhor, nós repreendemos toda a ação do inimigo, toda a palavra, Senhor, lançada sobre a mente do Teu povo para desanimar, nós repreendemos agora, Pai, que em nome de Jesus a gente não olhe para essa situação, Deus, que a gente não olhe para o problema, Pai, mas que a gente olhe para o Senhor, Deus. Nós temos que estar, Deus, com o nosso coração firmado na rocha que é Jesus Cristo. O Senhor não depende, Pai, dessa situação para nos abençoar, Deus. Que o Teu povo tenha essa certeza no coração, Pai. Nós repreendemos tudo aquilo que Satanás lança sobre a mente do Teu povo nesse dia de hoje, nessa situação atual. Nós declaramos derrotado toda falência em nome de Jesus. Espírito de falência bata em retirada dos lares. Nós declaramos que as pessoas estarão, sim, Deus, com o pensamento, com o coração voltado para o Senhor, para aquilo que o Senhor vai fazer, Deus. Pai, em nome de Jesus, enche-nos de fé, Senhor. Enche-nos o nosso coração de motivação, Pai, porque nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para fazer em meio a toda essa situação. Abençoe os lares, abençoe essas casas na noite de hoje. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor, Deus, seja a provisão nessas casas, Senhor, que o Senhor não deixe faltar absolutamente nada para o Teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, traga paz, traga tranquilidade às pessoas no dia de hoje, Pai. É o que nós pedimos e nós declaramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E para encerrar esse tempo de oração, nós vamos orar pelos impossíveis. Não importa o que você está vivendo. Querido, para Deus não existe impossibilidade. Seu marido te deixou e foi embora. Sua esposa te deixou e foi embora. A sua casa está vivendo uma enfermidade, uma loucura, uma desesperança, uma tristeza. Deus é fonte de toda alegria. Deus é a resposta para a sua vida. Deus é um Deus de milagres e maravilhas.
e não há nada impossível ao Senhor. E é esse Deus do impossível que nós vamos orar. Então, agora pega esse teu impossível. Pega esse teu impossível que nós vamos entregar na mão do Senhor agora em nome de Jesus. Amém. Todos nós temos impossíveis. Esse tempo tem trazido impossíveis, mas nós estamos na mão do Deus do impossível. É Ele que luta as nossas guerras. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos, Senhor, todas as circunstâncias, Senhor, sejam elas doenças, Senhor, sejam elas finanças, sejam elas, Senhor, problemas familiares, sejam elas problemas no casamento, problemas de relacionamento, morte, Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos tudo diante do Senhor agora e repreendemos em nome de Jesus, Pai, toda ação do inimigo sobre as nossas vidas, Senhor. Nós nos colocamos inteiramente nas Tuas mãos, declaramos que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Somente o Senhor tem liberdade de agir nas nossas vidas, Senhor. Nós lançamos, Senhor, uma palavra de cura, Senhor, sobre os leitos das UTIs, Senhor, sobre as pessoas que estão doentes, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós lançamos, Pai, uma palavra de unidade sobre aqueles casamentos que estão destruídos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E tudo aquilo, Senhor, que o Teu povo não tem visto, Pai, que o Senhor abra os olhos deles agora, Senhor, para ver, Pai, as legiões de anjos lutando por nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos e nós Te glorificamos porque nós sabemos que o Senhor não perdeu o controle de nada, que o Senhor está no governo de todas as coisas e que tudo, Senhor, tudo que acontece é para a Tua honra, para a Tua glória, para que nós possamos nos voltar a Ti, Senhor, para que possamos, Pai, ter o nosso coração cada vez mais puro, para que nós possamos andar em santidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, derrama agora do Teu amor sobre as nossas vidas, derrama uma unção de paz sobre nós agora, Senhor, para que a gente continue caminhando firme naquilo que é o Teu propósito, Pai. Nós Te engrandecemos e Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nunca, nunca se esquece de nós. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz. Você está na Igreja Batista do Bom Retiro, Curitiba, Paraná. O nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Você está no Quarta Fire, o culto mais aleluiado dessa cidade. O culto realmente é onde Deus sopra do Espírito dele nas nossas vidas. Então eu quero te convidar agora, vamos orar, vamos realmente buscar a presença do Senhor, mas antes de orar, vai lá e dá um like nessa mensagem, divulga essa mensagem nas tuas redes sociais, para que alcance o maior número de pessoas possíveis, amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nós nos colocamos diante do Senhor e nós pedimos agora, Pai, que o Teu Espírito Santo, o Espírito de consolo, o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, possa ministrar nos nossos corações. Que a palavra que sai aqui desse altar, que vai sair desse altar agora nesse momento, possa alcançar os corações, destruindo todo sofisma, mentiras, ó Pai, todos os enganos, Pai, na mente das pessoas, e que o Senhor nos leve agora para um lugar de transformação, para um lugar de restauração, para um lugar de arrependimento, mas para um lugar de recomeço com o Senhor. Eu abençoo cada vida, eu abençoo cada família que está nos assistindo nessa noite, que o Teu Espírito Santo sopre agora nessas vidas, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para chegar nessas casas agora e transformar esses corações, enchendo esses corações de amor, de paz, de salvação e de alegria, em nome de Jesus, amém? Amém. Agora você pode se assentar, coloque o cinto de segurança, porque nós vamos trazer uma palavra de Deus para a tua vida e para a tua história. E o tema da mensagem, daquilo que eu quero conversar com você nesses minutos, nessa noite, é derrotando o inimigo pelo poder da confissão. Eu quero que você entenda nessa noite, nós vamos conversar sobre o poder de nós confessarmos as nossas culpas. O poder que traz, como nós tiramos a autorização de perseguição de Satanás na nossa vida quando nós confessamos os nossos pecados, mas quando nós, depois da confissão, quando nós abandonamos os nossos pecados. Quando nós realmente nos voltamos para Deus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, e nós confessamos as nossas culpas, nós estamos dizendo, Deus, nós admitimos as nossas culpas e nós precisamos do Senhor.
Esse é o propósito dessa palavra nessa noite, te levar para esse lugar de confissão, de quebrantamento, de arrependimento, de mudança de atitude, de mudança de vida. Amém? Eu quero ler a palavra do Senhor, eu quero começar com Neemias. Neemias capítulo 9, verso 1 diz assim: no dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. O que eu entendo aqui? Que Neemias, capítulo 9 de Neemias, Esdras capítulo 9, Daniel capítulo 9, nós vamos ver esses homens de Deus fazendo orações de confissão. E eles vão confessar os seus pecados, eles confessam os pecados também da nação. Mas interessante é que em Neemias ele começa com um jejum, e era uma prática de pano de saco de cinza, e traziam terra sobre si, em sinal de humilhação, de vergonha daquilo que eles fizeram, dos pecados que eles praticaram. Então eles tinham essa prática. E eu entendo uma nação jejuando. Então quando Neemias ele convoca aquele povo em Jerusalém, ele está convocando ali, lembra que ele tinha acabado de reconstruir os muros, ele está organizando agora a cidade nesse momento, e ele chega nesse momento muito importante, onde ele vai confessar os pecados dele e da nação. Então ele convoca, ele conclama a nação para entrar em jejum. Eu quero que você pense agora, imagina uma família, a tua família, a minha família, unida num propósito de jejum, unida pelo jejum, mas com um propósito às vezes de restauração, um propósito de mudança, um propósito realmente da parte de Deus para mudar a nossa história, para mudar os nossos cativeiros, para mudar o nosso coração. Uma família inteira que se volta para Deus. Pai, mãe, filho, irmão, tio, tia, vô, vó, toda a família se voltando realmente para esse propósito em comum de buscar a Deus, para realmente mudar a sua vida, mudar o seu coração, ou seja, estar mais próximo de Deus. É isso que Neemias começa nos orientando nessa noite. E o verso 2 desse capítulo diz: os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos. Então é para quem era da linhagem de Israel. Puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Olha que interessante, então eles se separam, é como você pegar a tua linhagem, é como você pegar a tua família, o teu núcleo familiar, e você dizer: nós vamos agora confessar os nossos pecados. Nós como família, eu e a minha família, eu, a minha esposa, os meus filhos, agora nós nos separarmos e dizemos assim: nós vamos confessar os nossos pecados. Nós vamos confessar as iniquidades dos nossos pais, dos nossos avós, daqueles que vieram antes de nós. Entenderam então a sua corrupção. O que Neemias está fazendo aqui, ele está dizendo: olha, nós somos corruptos, nós estamos sendo corruptos com relação ao pecado e com relação à aliança com Deus, e dos seus pais também, porque essa corrupção não começou agora. O cativeiro babilônico não começou agora, esse cativeiro veio sobre aquele povo por causa do pecado, mas não começou apenas na linhagem de Neemias, já vem dos seus pais, é isso que ele está dizendo. E nós vamos confessar as nossas culpas. As famílias deveriam se voltar para Deus, e devem se voltar para Deus, e ter um tempo de confissão. Confesse as tuas culpas, confesse os teus pecados em família. Qual foi a última vez que você confessou os teus pecados? Diante de Deus e diante daquelas pessoas que você ama. Qual foi a última vez que você confessou para a tua esposa e pediu perdão para ela? Olha, eu fui grosso com você, eu fui mal educado, eu fui ríspido, eu fui violento com as palavras, eu te desonrei, eu quebrei a aliança, eu não poderia ter feito isso, mas eu fiz. Esse tempo de confissão, ele atrai a presença de Deus sobre a nossa vida, é isso que Neemias está dizendo. Neemias 9:3. Levantando-se no lugar, leram no livro da lei do Senhor. Então eles leram qual livro? O Pentateuco. Eles leram o livro da lei do Senhor, o seu Deus. 1/4 parte do dia, em outra 4ª parte dele, eles fizeram o quê? Confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Olha só que algo maravilhoso que esse homem está nos ensinando, que essa nação está nos ensinando. 3 horas de leitura da palavra. Você já imaginou você ficar 3 horas lendo a Bíblia? É isso que eles fazem. Então eles pegam ali, eles levantando-se no lugar, eles ficaram de pé durante todo aquele tempo, lendo a lei do Senhor, conhecendo a Escritura, conhecendo a palavra de Deus,
Precisamos conhecer a palavra do nosso Deus. Precisamos conhecer o que Deus pensa a nosso respeito. Precisamos entender e conhecer a palavra de Deus para nós entendermos muitas coisas que acontecem na nossa vida. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. É isso que esse homem está dizendo. Eles passam 3 horas lendo a palavra. Quanto tempo você tira lendo a palavra durante o dia, durante a semana, durante um mês? Qual o teu período que você lê a Bíblia? Quanto tempo você fica estudando e meditando na palavra de Deus para conhecer o propósito de Deus para a tua vida, para conhecer a intenção de Deus para a tua vida e para a tua família? Quanto tempo você fica lendo a palavra de Deus? E 3 horas de confissão e adoração. Esses homens, eles pegam 6 horas do dia deles, eles separam 3 horas então para a leitura, e agora eles separam as próximas 3 horas, eles vão ter um tempo de confissão de pecados, eles vão ter um tempo de adoração ao Senhor, confessando as suas culpas, confessando a culpa dos seus pais, o porquê que a nação está vivendo daquela forma. Então, Neemias, ele tem essa preocupação. Ele entende que tudo que eles estão colhendo ali naquele momento de desolação, que Jerusalém e que eles tinham ido para o cativeiro, isso vinha como uma resposta do pecado. Isso veio como uma resposta à desobediência do povo. Então Neemias, ele tem essa intenção no coração dele. Deus coloca, olha, você precisa confessar os seus pecados, Neemias. E ele se inclui junto com a nação e ele passa 3 horas confessando os seus pecados e adorando ao Deus. Quanto tempo eu e você passamos confessando os nossos pecados? Quanto tempo nós passamos adorando o nosso Deus, entendendo que não tem nada a ver conosco, mas tem a ver com Ele. Não é o que eu sou, mas é quem eu sou em Deus. E é por isso que eu preciso me aproximar dEle, mas para mim me aproximar de um Deus que é santo, eu preciso estar santificado. Eu preciso estar purificado dos meus pecados, então eu preciso ter um momento de confissão, de abandono dos pecados. É isso que Neemias está nos ensinando aqui. Ele está nos dando a direção de como nós vencemos o inimigo com o poder da confissão, como a confissão traz um poder de Deus sobre a nossa vida, quando Deus olha para nós e vê no nosso coração um arrependimento sincero daquilo que nós praticamos, dos pecados, das ofensas, das intrigas, das loucuras, das intrigas, das blasfêmias, dos palavrões que saem dos nossos lábios, das quebras das alianças que nós praticamos. Neemias 9, 4 e 5, mas ele vai além. Aqui ele coloca a lista de homens, de levitas, dizendo Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani. Só nome para você escolher um aí para botar nome no teu filho. Se puseram em pé no estrado dos levitas, ou seja, se colocaram em pé na plataforma dos levitas, e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Esses homens, então, eles clamam em alta voz o quê? O favor de Deus. Eles querem realmente ter a sua vida purificada, eles querem ter a sua vida transformada naquele momento, mas eles entendem que esse processo de confissão é indispensável para alguém que quer ser justificado. Para alguém que quer ser transformado, precisa ter essa confissão. Aí os levitas, ele repete alguns nomes ali: levantai-vos, bendizei ao Senhor, o vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse, bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Esses homens, então, eles entendem que, além de confessar os pecados, eles precisam bendizer, eles precisam louvar a Deus, eles precisam adorar a Deus. E eu quero te fazer uma pergunta com muito carinho nessa noite. Você é alguém, diante da dificuldade, diante dos problemas, diante das inquietações que roubam às vezes a nossa alegria, que geram preocupações na nossa alma, você é alguém que consegue bendizer a Deus? Você é alguém que consegue louvar a Deus? Você é alguém que consegue adorar a Deus? Nos momentos de crise, nos momentos de dor, nos momentos de perda, nos momentos mais difíceis da nossa vida, da nossa existência, somos homens e mulheres que conseguem levantar e bendizer o nome do Senhor? Conseguimos adorar o Senhor? Nos momentos de crise, de dor, porque é isso que Neemias está nos ensinando, é isso que esses homens, esses levitas estão nos ensinando nessa noite,
que nós precisamos nos voltar para Deus. Eles precisaram se voltar para Deus. Não bastava apenas reconstruir os muros para trazer uma certa proteção para a cidade de Jerusalém, não. Precisa se voltar para Deus. Não adianta apenas você ter um emprego. Não vai adiantar apenas você ter o teu casamento restaurado. Isso é bom, lógico que é bom ter um casamento restaurado, lógico que é bom ter um emprego, é muito bom. Lógico que é bom ter os filhos dentro de casa, os filhos obedientes é bom, mas a gente também precisa, nós precisamos nos voltar para Deus, voltar o nosso coração inteiro para Deus. É isso que o povo está fazendo, é isso que esses levitas estão nos ensinando. Bendizer o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor. Salmo 99, 5. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado dos seus pés. O Senhor é santo. Diga aí na tua casa, diga aí nesse chat da igreja, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Diga aí, bendizer ao Senhor é estar grato ou agradecido a Deus por tudo que Ele faz, honrar o nome de Deus. Eu quero te dizer que você honra o nome de Deus quando nós obedecemos a Deus. Nós honramos o nome de Deus, nós bendizemos o nome de Deus quando nós fugimos do pecado. Quando nós não nos dobramos diante de ídolos, quando nós não nos dobramos diante da idolatria, quando nós não nos dobramos diante da facilidade, diante do pecado. Então nós estamos honrando o nome de Deus, mas o contrário também é verdade. Quando eu me dobro diante do pecado, diante da idolatria, diante da promiscuidade, diante das facilidades da vida, eu estou desonrando a Deus, eu não estou bendizendo o nome do Senhor, porque sobre a minha vida e sobre a tua vida há uma promessa, mas principalmente sobre a minha vida e sobre a tua vida e a tua família, existe um nome que é acima de todo nome, existe um sobrenome. Você não é só quem você é filho de Deus, e como filho de Deus você carrega o quê? O nome de Deus. Precisamos honrar o nome de Deus, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, a nossa fala, ela nos denuncia. Ela denuncia se realmente nós somos pessoas que honram a Deus ou elas mostram o contrário daquilo que nós dizemos que somos. Desonramos a Deus através daquilo que fazemos, daquilo que pensamos e daquilo que falamos. Muitas vezes nós desonramos a Deus. O nome do Senhor precisa ser honrado na minha vida e na tua vida. É isso que o salmista está dizendo nessa noite. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, e prostrem-se diante do estrado dos seus pés, porque o Senhor é santo. Acredite que o Senhor é santo. Ele é santo e Ele quer te fazer uma pessoa santa também, diante dEle e diante dos homens. Escondendo o pecado. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra o quê? Misericórdia. Um texto bem conhecido de Provérbios 28, 13. Quem tentou esconder o pecado, eu botei aqui o exemplo de Acã, está lá em Josué 7. Acã, ele é tentado a pegar barras de ouro, a pegar uma taça, a pegar uma capa, algo que Deus condenou, algo que Deus disse para eles, olha, destruam a cidade de Jericó, não pegue nada dali. Não pegue nada dessa cidade, eu não quero que vocês peguem, não se contaminem com aquelas coisas que foram consagradas a outros deuses. E ele foi tentado por aquilo que ele viu, a cobiça dos olhos, e ele foi lá e escondeu no meio das coisas dele. Só que essa derrota, quem esconde seus pecados não prospera. Só que não é só ele que não prospera, não é só a família de Acã que não prospera, todo Israel não prospera naquele momento. Porque quando Israel vai enfrentar a cidade de Ai, eles são derrotados naquele momento. Parcialmente eles são derrotados. E eles fogem daqueles homens. Por quê? Porque existe um pecado que está escondido. Existe um pecado que está oculto. E assim como Josué, muitas vezes nós ocultamos os nossos pecados. Nós escondemos os nossos pecados. E Satanás, ele nos influencia e traz sugestão na nossa mente. Não conta para ninguém. Não confessa, esconde. Se a tua esposa souber disso, se o teu marido, se o teu pai, se o teu filho ficar sabendo disso que você cometeu, então a sugestão é para nós escondermos, é para nós ocultarmos. É isso que Acã faz, ele esconde no meio da bagagem dele, ele enterra. A gente tenta enterrar o pecado, a gente tenta esconder o pecado, a gente tenta muitas vezes dar uma maquiada no pecado e de dizer, não é pecado não, pastor.
a gente tenta, de uma forma ou outra, esconder quem realmente nós somos, ou principalmente aquilo que nós estamos fazendo. Tentamos esconder o pecado, é isso que Acã faz, ele esconde o pecado, ele esconde as coisas roubadas, ele esconde aquilo que Deus disse, não toque, não pegue. Ele vai lá e toca, ele vai lá e pega, ele vai lá e esconde. E muitas vezes nós escondemos e queremos esconder de Deus. Só que você precisa entender nessa noite, não tem nada escondido, não tem nada oculto diante de Deus. Deus sabe todas as coisas, Deus conhece o teu coração, Ele sabe as inclinações do teu coração, Deus sabe todas as coisas. Deus sabia que Acã tinha escondido, mas não houve confissão de Acã. Quando ele foi confrontado, ele só confirma, mas não é uma confissão de arrependimento, não. Ele precisou esperar sair a sorte, ser lançada a sorte que Josué lançou, até chegar na família dele, até Josué perguntar, o que foi que você fez, meu filho? Quando o pai chega para o filho, o que foi que você fez? Pastor, mas a carne é fraca. Eu tive que aproveitar aquela oportunidade, aquele dinheiro ia entrar na minha conta tão fácil, eu só precisava emprestar o meu nome. Eu só precisava dar o número da minha conta, pastor. E entrou esse dinheiro e agora eu estou com esse problema. Esse dinheiro foi desviado. Esse dinheiro é de fraude. E você agora tem um grande problema, foi isso que aconteceu com Acã, ele tenta esconder o pecado. Não teve uma confissão voluntária, é isso que Provérbios está dizendo, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Por que Acã não encontrou misericórdia? Porque ele não confessou e ele não abandonou, por isso ele não encontrou misericórdia. Ele não teve uma confissão voluntária, não partiu dele. Quando ele viu que o exército foi derrotado, ele deveria ter chegado em Josué e dito, Josué, eu quero te dizer uma coisa, eu pequei, eu errei. Uma confissão voluntária, confesse. Muitas vezes nós só confessamos quando tudo explode, quando tudo aparece, quando a traição já está toda a igreja sabendo, já está toda a família sabendo daquela fraude, daquele desvio, daquele pecado, daquele envolvimento com as drogas. Aí a gente chega e quer confessar, é verdade. Faça uma confissão voluntária. Primeiro confesse para Deus as tuas culpas, confesse para Deus os teus pecados, abandonar os pecados e encontrar o que? Misericórdia. Mas para isso nós precisamos confessar e abandonar. O que acontece? Muitas vezes nós não fazemos uma confissão voluntária. Nós ficamos abrigando o pecado e queremos esconder como Acã escondeu. Eu quero esconder o pecado no meio das minhas coisas. Afinal de contas, eu venho na igreja no domingo, eu venho na igreja na quarta-feira, eu venho na igreja na sexta da família da fé. Então eu boto essa capa de crente, essa roupa de crente, e todo mundo acha que eu sou crente, mas por baixo dessa roupa, por baixo dessa camisa, dessa calça, por dentro do meu coração existem dores, existem pecados que nunca foram confessados voluntariamente, que estão escondidos. E quando o pastor prega sobre determinado pecado, que vem, é como se ele estivesse apontando o dedo para mim, porque o pecado está dentro da minha alma, está dentro do meu coração escondido. E quando o pastor prega, eu digo, eu não gosto daquele pastor, porque ele falou diretamente para mim, quem contou a minha vida para o pastor? Ninguém, é o Espírito Santo de Deus que nos revela. Pratique a confissão voluntária. Não espere alguém chegar como Natã chega para Davi, para confrontar o pecado de Davi, não. Vai lá e tem uma confissão voluntária. Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Eu sou miserável. Eu sou pó. Eu sou pecador. Eu me arrependo. Eu confesso as minhas mazelas. Eu confesso os meus pecados. Há poder na confissão. Você precisa entender nessa noite que há poder na confissão. Pecado, então, vai produzir o quê? A morte. O pecado, então, a gente tenta esconder. Só que quando nós escondemos o pecado, ele produz dentro de nós o quê? Uma angústia. Olha o que o texto diz. Confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. Salmo 38, 18. Em angústia profunda estou por causa do meu pecado. Eu quero te dizer que muitos até confessam os seus pecados. Muitas pessoas até confessam, mas são poucos, muito poucos que estão dispostos a abandonar o pecado. A confissão é importante, sim, é muito importante no processo. Mas o abandonar o pecado também é muito importante. O primeiro passo é se arrepender.
O segundo passo é confessar. Mas o terceiro passo, eu preciso abandonar os meus pecados. Você é alguém que está disposto a abandonar pecados nessa noite? Você é alguém que está disposto a se livrar, mandar embora da tua vida aqueles pecados, aquelas práticas que você tem, aqueles pensamentos impuros que você tem, aquele pecado oculto da pornografia que você assiste enquanto o teu cônjuge está dormindo, teu celular está cheio de senha, ninguém pode saber, porque tem um monte de vídeo aí que você não deveria estar no teu celular, mas está aí. Tem um monte de piada suja aí que você recebe durante o dia. Você está disposto realmente a abandonar esses pecados, a confessar e abandonar? Por quê? Porque o que o salmista está dizendo, em angústia estou por causa do meu pecado. O pecado, então, ele vai trazer o quê? Sofrimento, ele vai trazer tormento, e ele vai trazer o quê? Uma inquietação na alma. Por isso que a gente fica angustiado. Porque muitas vezes nós lidamos com o pecado, e o pecado se torna algo corriqueiro, do dia a dia. Eu já não me preocupo mais em pecar, eu já não me preocupo mais em esconder o meu pecado, porque agora está ficando escancarado, está todo mundo vendo quem eu sou realmente, quem você é realmente. O pecado vai produzir sofrimento, tormento e inquietação na tua vida, porque o pecado produz angústia. Mas o pecado, então, ele traz o quê? Um salário. Nós recebemos uma paga pelo pecado, pois o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. O que é essa morte, pastor? É uma separação eterna de Deus. É você saber que se você não se arrepender, não confessar os teus pecados, não abandonar os teus pecados, você vai viver separado de Deus por toda a eternidade. Isso é um peso muito grande para a gente, é difícil até de falar, mas muitos seres humanos escolhem viver separados de Deus por toda a eternidade, e a gente não tem noção. A gente pensa que vai ser uma coisa muito simples. Eu só não vou estar na presença de Deus, não. Se você ler o que vai ser o lugar que você vai estar, você vai ver que lá é um lugar de tormento. Lembra que eu coloquei tormento no outro slide? Tormento, inquietação, sofrimento, dor, ranger de dentes, lágrimas, fogo queimando, o tempo todo, na eternidade inteira, aquele fogo consumidor queimando. É um lugar de destruição, é um lugar de condenação. É isso que o pecado gera, é esse salário que ele traz para mim. Ele traz uma separação eterna de Deus, ele traz destruição na minha vida, ele traz condenação na minha vida, e ele traz uma morte física e espiritual. A morte física, todos nós, se Jesus não voltar antes, todos nós vamos passar. Mas existe a segunda morte, que é a morte espiritual, e essa é para quem realmente viveu, escolheu viver debaixo da liderança do pecado. Resolveu viver a sua vida sendo controlado, dominado pelo pecado, vai receber um salário, vai receber uma paga. Assim como aquele que se dedicou a Deus, viveu uma vida de integridade, tem vivido uma vida de separação, de santidade, de justificação, buscando a Deus, também vai receber um salário. Só que o salário é viver eternamente com Deus. É o salário de estar na presença de Deus por toda a eternidade. Então o salário do pecado é a morte. E a morte nos afasta de Deus, e a morte vai nos banir da presença de Deus. Essa morte, se nós passarmos pela morte espiritual, nós vamos ser banidos da presença de Deus, nunca mais. Assim como Satanás vai ser banido um dia da presença de Deus e da presença dos filhos de Deus, da influência que ele traz para o mundo. Quebrando então a força do pecado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha que palavra de Tiago, olha que palavra poderosa. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu quero te dizer, será que a minha oração e a tua oração ela é poderosa e ela é eficaz? Porque a Bíblia está dizendo que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Então, para confessar pecados, primeiro eu preciso admitir a minha culpa. Você precisa admitir a tua culpa. Agora, não saia confessando, não saia abrindo a tua vida para todo mundo, não, meus irmãos. Se você for confessar o teu pecado para alguém, confesse para alguém da tua fé, da mesma fé. Alguém, um homem, uma mulher de Deus. Homem procura homem, mulher procura mulher. Mas não vai procurar pessoas que você não tem confiança, não saia abrindo a tua vida para todo mundo, não. Confesse para um homem, para uma mulher de Deus, que possam te ajudar, que possam te dar direção, para que possam orar uns pelos outros, para que possam orar por você,
para que você seja curado. E a cura aqui pode ser física, emocional, mas é uma cura espiritual também, porque a oração do justo é poderosa, então nós precisamos admitir a nossa culpa. Quando nós admitimos a nossa culpa, o inimigo perde força de acusação sobre você e sobre a minha vida. Porque quando que ele mantém força? Quando ele diz, lembra do pecado oculto? Esconde, não confessa, não fala para tua esposa, não fala para o pastor, não confessa para ninguém. Esconde, porque eles vão te excluir. Quando ficarem sabendo quem você é, você vai ver. Quando o teu patrão souber o que você faz na empresa, ele vai te demitir. Não conta para ninguém. Porque ele quer tudo aquilo que está em trevas, então é onde ele tem autorização. Mas quando nós trazemos para a luz, ele perde a autorização. Por isso que a confissão, para nós cristãos, é tão importante. O inimigo perde força de acusação. Confesse as tuas culpas, confesse os teus pecados nessa noite. É noite de confissão, para que você seja liberto de todo esse cativeiro, de toda essa opressão demoníaca, para que Satanás perca toda a força que ele tem sobre a tua vida de acusar você. Acusação sem fundamento. E Satanás à sua direita para acusá-lo. Zacarias 3:1. O nosso inimigo, ele é acusador, você precisa entender. Satanás, o papel dele é acusar a gente. Então, em todo tempo, ele vem com uma seta na minha mente, na tua mente, nos acusando. Mas você não é esse crentão que você fala, não. Você não é filho de Deus. Se você é filho de Deus, por que você está com doença? Se você é um filho de Deus, por que você está desempregado? Ele tenta trazer acusação. Olha, esse pecado aí não é problema, não, pode cometer, Deus não vai te condenar por causa dessa mentira, não. Então a acusação sem fundamento, o inimigo é acusador, tenta acusar quem? Os escolhidos de Deus. Quem ele tenta paralisar? Quem ele tenta acusar? Eu e você. Ele tenta acusar você, ele tenta acusar a tua esposa, ele tenta acusar a tua família, ele tenta me acusar. Porque o papel dele é ser acusador. Só que ele sabe que ele foi derrotado. Satanás, ele sabe que ele foi derrotado, mas a mentira, o engodo está em ele dizer que ele tem liberdade para destruir a nossa vida. E muitas pessoas, infelizmente, mas muitas pessoas, elas ficam com muito mais medo de Satanás e do que Satanás pode fazer contra elas, do que realmente temer a Deus e buscar a Deus e estar vivendo nos caminhos do Senhor. Para buscar a proteção de Deus. Ela se preocupa tanto, mas pastor, está tendo um levante lá em casa, Satanás está furioso. Meu irmão, ele está furioso com qualquer crente que ora. Com qualquer cristão que busca a Deus, ele vai ficar furioso. Porque ele sabe que quando eu busco a Deus, quando você busca a Deus, quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós abandonamos os nossos pecados, ele perde força de acusação na nossa vida. E ele sabe que nós vamos ser usados como uma bomba atômica nas mãos de Deus. Um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo de Deus não tem medo de Satanás. Um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo de Deus, cheio do fogo do Senhor, ele não tem medo do inimigo, ele avança, porque ele tem uma promessa sobre ele, e a promessa não é do inimigo, mas é uma promessa de Deus. Você tem uma promessa que Deus deu para você. Você tem uma promessa que você recebeu de Deus, que você é bendito nele. O inimigo já foi derrotado, então ele vem com uma acusação sem fundamento, mas nós acreditamos nessa acusação. Muitas pessoas, mas muitos homens e mulheres de Deus, escutam a acusação do inimigo e acreditam realmente que são condenados, porque ele é condenado e ele tenta dizer que todo mundo vai ser condenado como ele é condenado. É uma mentira, nós somos justificados por Jesus. O inimigo derrotado, o diabo que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Podia trocar essa palavra para todo sempre, por toda a eternidade. Apocalipse 20:10, marca o fim do inimigo. Lembra que eu falei lá atrás? Marca o fim do inimigo e da sua perseguição ao povo de Deus. Quando Jesus vier e arrebatar a sua igreja, e Jesus realmente lançar a besta, lançar o falso profeta, lançar o inimigo no lago do fogo que arde com enxofre, ali termina, é a marca do fim da perseguição de Satanás sobre o povo de Deus. Acaba a sua influência no mundo. Isso vai acontecer. Isso no mundo espiritual já está acontecendo, isso já aconteceu, porque Deus já está lá na eternidade. Deus já viu tudo isso sendo realizado. Satanás já sabe que ele foi derrotado. E esse texto vem ser categórico para nós. Ele vai ser lançado. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo.
E todos aqueles que não têm Jesus, e todos aqueles que não têm aliança com Jesus, todos aqueles que vivem no pecado, que vivem longe de Jesus, vão estar, infelizmente, separados de Deus, vivendo nesse lugar de atormento, de atormentador, de dia, noite, por toda a eternidade. Dia e noite sendo atormentado, queimando no fogo, dia e noite, em todos os momentos. A confissão, então, ela desautoriza a perseguição demoníaca. Olha como Satanás ele perde força quando nós confessamos as nossas culpas. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Lucas 15, 21. Desautorizando o inimigo acusador. Esse texto aqui é a parábola lá do filho pródigo, o filho que sai de casa. Se você não conhece, leia depois o capítulo 15, a partir do verso 11, vai estar relatando essa parábola do filho pródigo. O menino perde a herança para o pai, ele pede a sua herança para o pai, sai de casa e gasta todo o dinheiro, e vai parar no chiqueiro e volta para casa, e ele agora quer ser tratado como um escravo, ele quer ser tratado agora como um empregado do pai. Mas o texto anterior a esse diz que o pai, o vendo, corre em direção dele, o pai se lança nos braços do filho, abraça o filho, beija o filho, e o pai traz o filho. Então ali está acontecendo o quê? Quando o filho faz essa confissão: Pai, eu pequei contra o céu e eu pequei contra ti, ele está o quê? Desautorizando o inimigo acusador. O inimigo perdeu a força. O inimigo tinha força enquanto aquele menino estava dentro do chiqueiro, enquanto ele estava vivendo aquela vida. Mas no momento em que o menino se arrepende, que aquele jovem se arrepende, no momento em que ele confessa, no momento em que ele volta e abandona o pecado, o inimigo perdeu a força de acusação. É isso que o texto está dizendo. A confissão, então, desautoriza essa perseguição sobre a nossa vida. O poder do amor de Deus. Olha que lindo esse texto. Mas o pai, Lucas 15, 22, disse aos seus servos: depressa, corram, mas muito rápido mesmo, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem também um anel em seu dedo e calçado em seus pés. O pai restaura a posição do filho diante dos escravos. O pai nem deixa o filho terminar. Quando o filho diz: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. O pai fala: para tudo, tragam depressa, me tragam logo uma roupa, traz logo o anel, traz logo o sapato, traz logo a roupa para esse menino, porque ele é meu filho. O pai então restaura a posição de filho diante dos escravos. Você é filho de Deus, não esqueça dessa verdade. Você que me escuta nessa noite, eu quero te dizer, você é filho amado de Deus. O poder do amor de Deus é um poder que restaura o ser humano. O poder do amor de Deus é o poder que levanta o ser humano, que levanta o abatido, tira o homem do chiqueiro, tira o homem do pecado, tira o homem daquela condição miserável de vida e transporta ele das trevas para o reino da luz. O poder do amor de Deus sobre a tua vida. Você é filho de Deus, não se esqueça dessa verdade. Não se esqueça desta verdade, você é filho de Deus. Você é um filho amado do Pai. Muitos não acreditam que são filhos amados do Pai. Muitos têm dúvida por causa do pecado, da mentira que está na mente, das fortalezas, das algemas, das prisões que foram construídas na mente, dizendo que eu não posso mais ser filho, eu não sou digno. Muitos chegam diante de nós como esse filho chegou diante do pai: pastor, eu não sou digno de ser chamado filho de Deus, eu não sou digno porque eu nunca tive um pai, eu fui órfão, eu passei uma orfandade espiritual, passei uma orfandade paterna, eu não conheci meu pai, eu não sou digno de chegar diante de Deus, eu cometi tantas coisas, eu vivi uma vida toda distorcida, eu vivi uma vida atolada no pecado, eu pratiquei toda sorte de pecado, pastor, que você possa imaginar, eu pratiquei. Eu celebrei um monte de alianças, pastor. Longe de Deus, eu fiz coisas que muitas pessoas não acreditariam, mas eu tive todo tipo de envolvimento. Eu quero te dizer uma coisa para você que está me escutando nessa noite. A aliança de Cristo, uma aliança com Jesus Cristo é suficiente, porque ela é superior a todas essas alianças. Esse menino se sentia indigno
Já não sou digno de ser chamado teu filho. Você pode estar chegando agora na presença de Deus, escutando essa mensagem e pensando a mesma coisa, dizendo, pastor, eu não sou digno de ser chamado filho de Deus. Eu quero dizer que isso é uma mentira. Você é filho de Deus. Você é filho amado de Deus. O poder do amor de Deus, o poder da confissão. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Olha que texto lindo de Romanos 10. Jesus ele fez expiação na cruz por nossos pecados. Jesus ele vem fazer o que? A reconciliação. Olha o poder da confissão. Se você confessar com sua boca, você precisa confessar. Você precisa dar nome ao teu pecado. Dê nome ao teu pecado, meus irmãos. Pare com esse negócio. Senhor, perdoa a minha multidão de pecados. Eu já ouvi essas orações há muito tempos atrás na igreja. Senhor, perdoa a minha multidão de pecado. Que papo é esse? Confessa o teu pecado, dá nome ao teu pecado. O meu nome, Pai, o nome do meu pecado é a mentira, Senhor. O nome do meu pecado é a falácia, é o engano, é a defraudação, é o roubo, é a impureza, é olhos altivos, é olhos assanhados. O meu pecado, Senhor, é a rejeição, é o abandono. O meu pecado é a maledicência, é a fofoca. Dê nome ao teu pecado. Pare de dizer, o pecado como se fosse algo genérico. Não. Dê nome ao teu pecado, confesse o teu pecado, abandone o teu pecado, porque há poder quando nós confessamos as nossas culpas, quando nós confessamos os nossos pecados. Nós vamos alcançar a graça e a misericórdia de Jesus, o poder dele nas nossas vidas, o poder da confissão. Justificados por Deus, nós somos justificados por Deus. Quem fará alguma acusação, presta atenção, coloca 2 cintos de segurança. O pastor Lobo manda a gente colocar o cinto de segurança quando ele vai falar alguma coisa muito importante. Eu quero te dizer agora, coloca 2 cintos de segurança para você não bater e não se machucar aí na tua casa. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Ele está fazendo uma pergunta aqui. É Deus quem os justifica, meus irmãos. Quem vai fazer alguma acusação contra você? Quem é o inimigo para fazer alguma acusação contra você, para fazer alguma acusação contra mim? Porque se nós somos justificados por Deus, Deus nos declara justo. O que é justificar? Deus está nos declarando justos diante do mundo espiritual, diante das pessoas, diante do mundo do reino das trevas. Quem vai condenar quem Deus justificou? Eu quero te fazer essa pergunta. Quem vai te condenar se Deus te justificou? Através do sangue do Cordeiro, quem vai te condenar? Quem vai me condenar? Deus é que estabeleceu as regras para justificar o homem. Foi Deus que estabeleceu as regras. Foi Deus que decidiu. A justificação vai vir através do sangue do meu filho. A justificação e a salvação vai vir através do sangue do Cordeiro. Foi Deus que estabeleceu essas regras para justificar o homem. Quem é que vai poder acusar o homem se Deus já declarou que nós somos justificados no Filho dele? Nós somos justificados em Jesus Cristo. Ninguém pode te condenar. Acredite nessa palavra. Acredite nessa verdade. A teu respeito, você foi justificado por Deus. Eu e você, nós somos justificados pelo poder de Deus, pelo sangue da cruz, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Nós somos justificados e nós nos tornamos puros e nós nos tornamos limpos, sem acusação. Quando nós confessamos, você está entendendo o poder da confissão dos teus pecados? Você está entendendo que você vai ser justificado? Você está entendendo que o amor de Deus te alcança quando você confessa os teus pecados? Você está entendendo? Justificados por Deus. Continua o texto de Romanos 8. Quem os condenará? Paulo faz mais uma pergunta. Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, não só morreu, mas que ressuscitou. E está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha o complemento que ele traz. Quem os condenará? Quem pode te condenar? Quem pode me condenar? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e ele está à direita de Deus, e ele intercede por nós. Jesus, ele intercede por nós. Jesus, ele realmente está à direita do Pai, está dizendo, está vendo o meu filho? Olha lá o meu filho, ele está realmente confessando os pecados, Deus. Ele está abandonando os pecados, ele está recomeçando. Vamos recomeçar de novo com ele, de novo. É alcançada por meio do sangue do Cordeiro.
Essa justificação ela é alcançada, então, por meio do sangue do Cordeiro. O sacrifício de Cristo foi aceito por Deus. Entenda isso. Não tem nada o que nós tenhamos que fazer, a não ser fazermos uma aliança com Deus. Porque o sacrifício já foi aceito por Deus. E o sacrifício foi do Cordeiro. Do Cordeiro Santo, do Cordeiro Imaculado, do Cordeiro sem pecado. E esse Cordeiro tem nome. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus já aceitou o sacrifício de Jesus. Às vezes você não aceita e não acredita nesse sacrifício. Tem dificuldade de aceitar e acreditar o sacrifício de Jesus. Deus já aceitou. Aceite o sacrifício de Jesus na tua vida. Saiba que Ele é suficiente. O sacrifício do Cordeiro, o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para te libertar, para te restaurar, para te purificar, para te justificar, para te santificar. O sacrifício de Cristo foi aceito por Deus. Deus aceitou o sacrifício. Reconhecendo a grandeza de Deus. Só Tu és Senhor. Agora eu volto para Neemias. Eu comecei em Neemias e eu quero terminar em Neemias para você entender o que Neemias fez. Então Neemias começa bendizendo e exaltando o nome de Deus na sua oração. E agora ele caminha um pouco e ele vai reconhecendo a grandeza de Deus. Só Tu és Senhor. Fizeste os céus, os mais altos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Tu deste vida a todos os seres. Deus te deu vida, Deus me deu vida, Deus tem nos dado vida. Ele deu vida para todos os seres viventes, foi Deus que deu. Nós precisamos reconhecer a grandeza do nosso Deus. Não nos intimidarmos com a pequenez do nosso inimigo, não. Mas reconheça a grandeza do teu Deus, reconheça a grandeza de Jesus. Neemias declara que Deus é o Criador de todas as coisas, é isso que ele está declarando nesse texto. Ele declara a grandeza do Deus Criador. Nós precisamos declarar a grandeza. Precisamos declarar as grandezas do nosso Deus Criador, que nos deu e tem nos dado vida. Deus tem dado vida a você, Deus tem dado vida a nós. Declare as grandezas, reconheça a grandeza do Senhor na tua vida. Reconheça essa grandeza de Deus. E recebemos as bênçãos de Deus. Reconhecemos as grandezas de Deus. E agora nós recebemos, então recebendo o quê? As bênçãos de Deus. Neemias 9:20. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Deus tem dado o espírito dele para nós, para nos ensinar. Deus tem dado o Espírito Santo de Deus para nos instruir, para nós caminharmos com Ele, para Ele nos ensinar toda boa obra, para nós andarmos com Deus. Não retiveste o teu maná, que é o que os alimentava, e deste-lhe água para matar a sede. Neemias 9:20. O que Neemias está fazendo aqui? Neemias, então, ele adora o Senhor. Ele traz as grandezas de Deus, mas agora ele faz um relato. Ele começa, se você continuar lendo Neemias capítulo 9, ali, versos 20, os versos anteriores e os posteriores, você vai ver que ele vai começar em Abraão, ele vai passar pela escravidão do Egito, ele vai trazer a questão do maná no deserto, ele vai dizer da rocha que Deus dava água para o povo, ele vai fazendo um relato da história, começando em Abraão, a escravidão do Egito, ele passa pelos 40 anos do deserto, e Deus é quem envia toda a provisão para os seus filhos. E Ele está dizendo aqui, Deus, o Senhor deu a provisão para os teus filhos durante 40 anos no deserto. Não faltou nada, não faltou o maná que alimentava, não faltou a água que saiu da rocha para matar a sede, não faltou do teu espírito para instruir eles no caminho, no deserto. Deus instruiu, Deus deu o alimento, Deus saciou a sede. E eu quero dizer que Deus continua fazendo isso hoje. Deus continua nos instruindo dentro da palavra dEle. Deus continua nos alimentando através da palavra dEle. E Deus continua saciando a nossa sede através da palavra dEle. Porque Ele é o Deus. Então receba as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Receba essas bênçãos que Ele tem dado para você. Na tua vida e na tua casa. Pare de murmurar. Pare de reclamar e receba as bênçãos de Deus sobre a tua vida que Deus tem derramado. Restabelecendo a aliança com Deus. Por que Neemias faz isso? Porque ele vai caminhar e quando ele confessa os pecados do povo, dos seus antepassados e os dele também, ele se inclui, mas ele quer dizer o quê? Ele quer reafirmar a aliança dele com Deus. Por isso que ele começa em Abraão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó.
O Deus que nos sustentou, o Deus que sustentou o povo no deserto, é o Deus que nos fez levantar esse muro. O mesmo Deus que esteve no deserto 40 anos, é o Deus que nos fez e nos capacitou para levantar esse muro, para trazer proteção. É o Deus que está restabelecendo os fundamentos dessa cidade. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes, Neemias 9:38. O povo teve uma iniciativa. Neemias, então, ele tem uma iniciativa de buscar a Deus, de reestabelecer o quê? A aliança com Deus, a aliança que foi quebrada por causa do pecado. Então você tem que ter iniciativa, meu irmão. Tem iniciativa de reestabelecer a tua aliança com Deus, porque Deus não quebra aliança. Deus, ele não quebra a aliança que ele estabelece com a gente, mas nós quebramos a aliança que nós estabelecemos, que Deus estabeleceu conosco, nós nos afastamos. Na verdade, o que nos afasta de Deus é o pecado. Então, nós ficamos impossibilitados de estar desfrutando da aliança enquanto nós vivemos no pecado, enquanto nós não confessamos os nossos pecados, enquanto nós não abandonamos os nossos pecados. Precisamos o quê? Então, ter essa iniciativa que Neemias teve junto com os sacerdotes, junto com os líderes e junto com os sacerdotes, é importante. Você que é o sacerdote da tua casa, confessar os pecados da tua casa. É importante os pastores. E quando eu falo para os pastores, eu falo para os pastores da IBBR, mas não só para os pastores da IBBR. Todos os pastores que são líderes, confessar os seus pecados. Os levitas, os músicos, os adoradores precisam confessar os seus pecados. Para que haja um derramar, para que seja restabelecida a aliança com Deus, para que haja um fluir que vem sobre a cabeça do líder, aquele caldo, aquela unção que é derramada, que se estende nesse altar, e que é derramada por esse altar e que alcança essas pessoas que estão no templo, que alcança as pessoas que estão nas casas. Precisamos então reestabelecer. Tome a iniciativa, não fique na passividade, não fique parado, tome a iniciativa, vá em direção a Deus. Confesse os teus pecados, o poder da confissão. E por fim, firmando a aliança com Deus. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, este é meu cálice, é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O que Jesus está dizendo aqui, este é o meu cálice, é a minha nova aliança, a aliança que foi feita agora no meu sangue, não mais com sangue de bode, não mais com sangue de cabrito, de touro, não sangue de pombinhas, de rolinhas, não. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. É isso que Jesus está dizendo, é no sangue dele, que é derramado em favor. O sangue de Jesus foi derramado em teu favor, em meu favor. Reafirmar a aliança com Jesus Cristo. É tempo de voltarmos para Deus. A aliança com Jesus, ela é superior às outras alianças. Pare de ficar pensando nas outras alianças. Quebre, renuncie. Se afaste dos pecados, renuncie às outras alianças e estabeleça agora a tua aliança, a aliança superior com Jesus Cristo, que é a aliança eterna, para que você possa alcançar a graça de Jesus sendo derramada e alcançada na tua vida. A aliança com Jesus é superior às outras. Vamos fazer uma aliança com Jesus nessa noite. Esse momento é um momento de você confessar os teus pecados. Confesse os teus pecados aí na tua casa. Confesse os teus pecados aí na tua sala, no teu quarto, onde você está agora assistindo essa mensagem. Confesse os teus pecados. Há poder na confissão. Há poder na confissão. Você desautoriza aquele espírito de perseguição, derrotando o inimigo pelo poder da confissão. Deus está te dando a oportunidade de você derrotar o inimigo nessa noite, através do poder da confissão. Confesse os teus pecados. Confesse as tuas culpas. Confesse. Rasgue o teu coração. Fale a verdade. Deus já sabe tudo que está no teu coração. Deus sabe aonde você tem andado. Deus sabe o que você tem visitado. Deus sabe o que você tem falado. Deus sabe aonde você tem feito alianças. Mas Deus quer ouvir de você a confissão. Porque quando você confessa, você tira o poder de acusação de Satanás sobre a tua vida. Arranque esse poder das mãos de Satanás nessa noite. Confesse as tuas culpas. Confesse os teus pecados. Se volte para Deus. Faça essa confissão voluntária. Busque a Deus nessa noite. É noite de confissão, é noite de arrependimento, é noite de mudança de vida, mas abandone os teus pecados. A confissão é uma das partes, é importante. O arrependimento, a confissão, mas a mudança de vida também é importante. Vamos orar? Vamos confessar as nossas culpas, vamos confessar os nossos pecados, vamos abandonar os nossos pecados, vamos derrotar o inimigo pelo poder da confissão. Feche teus olhos.
Abrace quem está aí do teu lado. Pegue na mão. Mas ore. Confesse. É noite de perdão, é noite de recomeço. É noite de restauração, é noite de confissão. Pai querido, muito obrigado, Deus, por esse tempo em que nós meditamos aqui no poder da Tua palavra, Senhor. Entendemos o poder da confissão, que nos aproxima do Senhor. Quando nós confessamos, Pai, os nossos pecados, quando confessamos as nossas mazelas, Pai, nós estamos arrancando todo o poder de acusação de Satanás contra a nossa vida. Então nós queremos confessar as nossas culpas nessa noite. Pai, eu quero confessar as minhas idolatrias, Pai, em nome de Jesus. Eu quero confessar os meus pecados, eu quero te pedir perdão. Por todos os maus pensamentos, Pai, eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu quero te pedir perdão por toda palavra frívola, Deus, que sai dos meus lábios, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão por toda a dureza do meu coração, Senhor, nessa noite. Eu quero te confessar, Senhor, os meus maus pensamentos, as minhas inclinações para a carne, eu quero te pedir perdão nessa noite, Senhor. Quero te pedir perdão, Pai, pelos pecados de quebra de aliança com o Senhor e com as pessoas que caminham comigo, eu quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão por toda a ignorância, por toda a violência, por todo o abandono, por toda a rejeição. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu quero confessar os meus pecados diante do Senhor. Quero confessar, Senhor, que o meu coração muitas vezes é uma fábrica de ídolos. Pai, eu quero confessar os meus pecados. Pai, eu quero te confessar. Eu quero te pedir perdão, Deus, por todas as vezes que eu duvidei do teu amor, que eu duvidei do teu cuidado, da tua provisão, do teu sustento sobre a minha vida. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que eu desonrei o teu nome, Senhor. Que eu não falei o que deveria ter falado, que eu não fiz o que deveria ter feito. Toda vez que eu desonrei, que eu pratiquei pecado, Senhor, que desonrou o teu nome, eu quero te pedir perdão. Quero pedir perdão, Pai, para o meu cônjuge, para a minha esposa, por todas as vezes que eu fui grosso, violento, estúpido, ignorante, eu quero pedir perdão. Quero pedir perdão para os meus filhos, Senhor, nessa noite, por todas as vezes também que eu fui violento, que eu não tenho paciência, que eu fui estúpido, que eu fui incompreensível com as pessoas e com os meus filhos, eu quero pedir perdão. Por toda a falta de carinho, por toda a falta de afeto, por todo o sentimento que gerou no coração deles de abandono, de rejeição, eu quero pedir perdão nessa noite, Senhor. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Por todas as vezes, ó Pai, que eu não cumpri no meu contrato de trabalho aquilo que eu deveria cumprir, nas horas de trabalho, todas as vezes, ó Pai, que eu não faço aquilo que é estabelecido pelo empregador, pela empresa, pelo meu chefe, Deus, eu quero te pedir perdão, porque muitas vezes eu estou roubando o meu patrão quando eu não trabalho, a carga horária que eu fui contratado para trabalhar, eu quero te pedir perdão, por todos os desvios na empresa, por todo o espírito de fofoca, de mentira, de falácia, de maledicência, eu quero te pedir perdão, Senhor, nessa noite. Quero te pedir perdão, Pai, por muitas vezes, ó Pai, não estar vindo na igreja, Pai, estar indo em tantos lugares, mas desistir da fé, eu quero te pedir perdão. Por todas as vezes que eu falei mal dos pastores e pastores que cuidaram da minha vida, eu quero te pedir perdão. Por todas as vezes que eu falei de líderes religiosos, líderes que foram levantados, eu quero te pedir perdão. Por todas as vezes que eu desonrei meus pais, eu quero te pedir perdão nessa noite, Senhor. Quero te pedir perdão por todas as vezes que eu quebrei a aliança, Senhor, com o meu cônjuge, todas as vezes que eu menti, todas as vezes que eu enganei, todas as vezes que eu vi sites pornográficos, toda a conversa maldosa, com malícia, eu quero te pedir perdão. Por os olhos assanhados, eu quero te pedir perdão, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Quero te pedir perdão, Pai, pelos pecados, por muitas vezes ter condições de ajudar as pessoas e não estender as mãos, ó Pai, eu quero te pedir perdão pelo pecado de omissão. Eu quero te pedir perdão pelos pecados que eu tenho praticado, Senhor. Que o Senhor me justifique, porque eu sou justificado pelo poder do sangue de Jesus. Que o Senhor nos santifique, Deus, que o Senhor nos leve agora para um lugar de restauração, da manifestação do teu poder, da tua glória e da tua majestade, Senhor. Nós confessamos as nossas culpas e confessamos as nossas mazelas diante do Senhor, Pai. Nós saímos daqui nessa noite, Pai, curados, restaurados agora pelo poder da confissão, em nome de Jesus. Amém? Amém? Agora eu quero orar por você. Você não precisa repetir. Senhor Jesus, abençoa cada vida, Pai, que fez essa oração, que confessou os seus pecados, que confessou as suas culpas, suas mazelas, ó Pai, a sua quebra de aliança. Eu quero abençoar cada vida, Pai, que confessou nessa noite os seus pecados, que abandonou.
que decidiu viver agora longe do pecado e viver uma vida santificada ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, sustente essa decisão, essa escolha dos Teus filhos, Pai, e que em cada momento da vida deles, que porventura eles venham a pecar, que eles saibam que há poder na confissão, que eles se ajoelhem, que eles se dobrem, em pé mesmo, mas que eles confessem as suas culpas, que eles abandonem as suas culpas, que eles confessem seus pecados. Eu quero liberar uma palavra de bênção sobre cada casa, sobre cada família que nos assistiu nessa noite, Pai. Confirma essa palavra nesses corações e enche esses corações de fé, de esperança e de alegria, Pai, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça restauradora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Não perca, sexta-feira, às 20 horas, no canal da IBBR, formando uma geração de valentes. Nós estaremos com a segunda ministração, então venha participar, convide pessoas para participar. Você vai ser um grande valente de Deus. Amém? Boa noite.